Oi, tudo bem com vocês? Estudaram? Nesse tipo de disciplina nós precisamos de muito estudo, porque de uma aula para outra são muitas informações. Hoje nós vamos continuar falando nessa aula 4 em ruído e vamos falar sobre dose de ruído. Nós temos a nossa legislação, a NR15, que fala no seu anexo 1 sobre os limites de tolerância de ruído contínuo e intermitente. E como que ela define esses limites de tolerância? Tem algumas regras, algumas referências que nós devemos ter. Nós temos a dose sendo calculada para 8 horas, 100% dela, e para 85 decibéis. Como que a gente vai fazer essas medições? Através da curva A e do sistema de resposta lento, E eu tenho um incremento aí de duplicação de 5 decibéis. Então, dessa forma, a NR15 faz com que a gente tenha nossos limites de tolerância que são exigidos por norma, pela lei. Só que nós já sabemos também que esses limites de tolerância, muitas vezes, provocam no final da vida laboral das pessoas uma perda, E nós temos legislações mais rigorosas, como a da Fundacentro, que é uma norma de higiene ocupacional, chamada NHO01. E essa norma, ela faz com que os valores de exposição, o tempo de exposição, sejam menores. Como? Fazendo com que o incremento da dose seja de 3 decibéis. Então, lá naquela nossa tabela que a gente viu na aula passada, a gente tinha que para 85 decibéis, a gente tinha um tempo de exposição de 8 horas. E a mesma coisa na legislação, na norma feita pela Fundacentro. Só que lá a gente tinha um incremento de 5 decibéis e aí a gente reduzia metade o tempo de exposição. Então lá, com 90 decibéis, eu caía para 4 horas. Na norma da Fundacentro, eu tenho que com mais 3 decibéis, então com 88 decibéis, eu reduzo o meu tempo à metade. Com certeza, para os trabalhadores, vai ser muito menos tempo de trabalho, muito menos tempo de exposição àquele trabalho que pode ser nocivo. E aí, com certeza, a saúde deles vai estar muito mais garantida. Só que essa norma, ela não tem efeito de lei, Se a empresa quiser seguir as normas que têm efeito de lei, a NR15, ela pode seguir. Só que a gente sabe que a gente vai trazer um transtorno para a saúde desse trabalhador no final da vida laboral dele. Por isso, a gente tem que sempre estar buscando formas de não estar trazendo danos para esses trabalhadores. E como que a gente vai calcular? Como que a gente vai fazer para fazer os cálculos desses valores que são pertinentes para a legislação? Então, isso serve para as duas normas, Então, eu calculo a dose. A dose vai ser, eu vou estar atribuindo valores para aquele dia daquele trabalhador que eu vou considerar. Quando a gente fazia antes as medições, a gente fazia de forma instantânea. Então, eu pegava um equipamento, medidor de nível de pressão sonora, que é vulgarmente chamado de decibelímetro, porque a escala é em decibéis, mas eu fazia a medição instantânea. E não aí eu atribuía que aquele trabalhador ia ficar 8 horas naquele local com aquele nível de ruído. O que normalmente, com raras exceções, não acontece. Por quê? Porque os ruídos vão se modificando, vão aumentando, vão reduzindo, máquinas vão entrando em funcionamento, outras vão saindo. Então, eu tenho que fazer uma medição que é mais integradora desses valores. E aí eu vou fazer através dos diversos valores que podem estar dando da intensidade naquele determinado trabalho durante um dia todo. E aí eu vou fazer a minha dose. Vou ter minha dose. Então, a dose, ela vai ser calculada da seguinte forma. Eu vou ter D é igual a C sobre T. O que seria isso? D é a dose. C é o tempo de exposição daquele trabalhador. E T é o tempo que aquele trabalhador poderia ficar exposto àquele ruído. São os limites de tolerância.
Então vamos dar um exemplo para vocês entenderem? Vamos dizer que aquele trabalhador fique exposto a um ruído de 85 decibéis em 8 horas, né? Então, o meu tempo de exposição é 8 horas, o meu C, né? E qual o tempo que ele poderia ficar exposto a 8 horas, a 85 decibéis? 8 horas também. Então, 8 sobre 8 dá 1. Se a minha dose for 1 ou menor que 1, aquele ambiente está salubre. Se a minha dose for superior a 1, aquele ambiente está insalubre. Então, vamos ver um outro exemplo. Vamos dizer que agora ele fica exposto a um ruído de 90 decibéis por 8 horas. Aí, vamos ver. O meu C é o quê? 8 horas, né? E o meu T seria o quê? Lá na nossa tabela fala que o tempo máximo que ele pode ficar exposto a 90 decibéis são 4 horas. Então, seria 8 por 4. 8 por 4 dá 2. Então, é maior do que 1. Maior do que 1 é insalubre. Então, dessa forma que eu começo a calcular, porque eu tenho que ter todo o ambiente, né? Não é de forma instantânea, eu tenho que ter todo o ambiente, eu calculando todos os valores que estão dentro do ambiente. Mas, como eu falei ainda há pouco, pode ser que o meu ambiente não tenha um ruído só, pode ser que ele mude durante o dia, pode ser que eu tenha diversas situações com diversas intensidades diferentes acontecendo naquele ambiente. Então, eu vou ter que fazer isso somando todas elas. Mas cada intensidade diferente vai me dar um limite de tolerância diferente. E aí eu vou ter que ver cada um das intensidades e seus limites de tolerância. Então, a minha fórmula vai ficar um pouquinho mais comprida. Então, vai ser D, vai ser igual a C1 sobre T1, mais C2 sobre T2, mais C3 sobre T3, aí até Cn sobre Tn, que dependendo do quanto de intensidade, quanto de valores diferentes que eu estou encontrando, e eu vou ter todos eles, eu vou ter que correlacionar com o tempo de exposição que eu poderia ter naquele ambiente. Então, vamos dar um exemplo que fica mais fácil para vocês visualizarem. Vamos dizer que eu tenho agora dois valores, né? Eu tenho o valor de 85 decibéis e de 90 decibéis. Vamos dizer que em cada intensidade dessa eu fico 4 horas. Então, vamos ver quanto que vai dar essa nossa conta. Eu vou ter que fazer 85 decibéis, eu poderia ficar exposto 8 horas, né? Só que eu fiquei 4 horas, então vai ser 4, que é o C, tempo de exposição 4, sobre 8. Isso aí vai dar meio, né? 4 sobre 8, meio. E o outro, eu poderia ficar exposto 4 horas e eu fiquei lá naquele determinado local por 4 horas. Então, 4 sobre 4, 1. Mais meio dá 1,5. Maior do que 1. Maior do que 1 é insalubre. Então, assim que eu vou fazendo. E pode ser diversos valores diferentes. Eu vou ter que ir somando esses valores e nunca pode ser maior do que 1. Se for maior do que 1, está insalubre o local. E aí eu tenho que tentar, de alguma forma, tentar melhorar aquele ambiente para que ele fique salubre, né? Então, dessa forma que a gente vai fazendo os cálculos dos diversos ambientes e vai calculando a maneira se ele está ou não insalubre. Mas será que é só através dos cálculos que eu posso fazer isso? Não, né? Eu tenho um instrumento que me dá esses valores também. Eu tenho o dosímetro. O dosímetro, diferente do medidor de pressão sonora, ele não me dá o valor instantâneo. Ele vai fazendo todos esses cálculos e vai me dar um valor de dose. No final do dia, né, da minha medição, ele vai me dar um valor equivalente daquela dose que eu medi durante o dia todo. E dessa forma eu faço a medição. Eu coloco o dosímetro, é um equipamento que eu coloco num determinado trabalhador e ele fica a jornada dele toda de trabalho utilizando aquele dosímetro para que ele possa ir passando nos diversos ambientes e o dosímetro vai integrando aqueles valores, vai fazendo com que aqueles valores sejam relacionados e, dependendo do equipamento, eu vou ter a dose.
diária, posso ter o tempo que foi utilizado, posso ter a dose sem ser a diária, que é menos de 8 horas, e aí eu vou estar correlacionando tudo isso e vou estar fazendo meus cálculos também. E eu, além do mais, eu posso ter esse dosímetro me fornecendo o ruído equivalente, né? Ou se ele não fornecer, eu tenho uma fórmula que eu também posso estar, depois dele me fornecer o percentual da dose, né? Eu posso estar colocando nessa fórmula e calculando qual que é o meu ruído equivalente. Quanto que valeria todo aquele ruído integrado, quanto que realmente isso daria em decibéis. Esse é o meu ruído equivalente. Então, essa fórmula também envolve log, né? Uma fórmula que a gente pode chegar a um cálculo desse ruído equivalente. Então, essa fórmula eu vou botar agora aqui na tela para vocês. Essa fórmula é igual, a gente chama de TWA, é igual a 80 mais 16,61 vezes log, abre parênteses, de 9,6 vezes D sobre T. Só que esse D, gente, ele tem que sempre estar em percentual, porque a dose pode ser dada em unidade e em percentual. Então, se for 1, na realidade é 100%, né? E o tempo vai ser dado sempre em minutos. Então, se for 8 horas, vão ser 480 minutos, né? Que aí eu vou entrar na fórmula e vai dar o resultado direitinho do meu ruído equivalente. E assim a gente, mais uma vez, consegue estar calculando quanto, se aquele determinado profissional está sujeito a uma situação inadequada ou não. Espero que é complicado, eu sei que vocês têm que exercitar muito, né? Espero que vocês tenham compreendido qual o formato. Tem exercício na nossa apostila, eu espero que vocês também façam esse exercício, né? Para que vocês adquiram quanto mais de conhecimento possível. Tá? Até a próxima aula e boa tarde.